Esdras capítulo de número 6, versículo 14. Esdras 6,14. Meu, esse livro de Esdras, brother, é muito legal. Depois ele te remete para Zacarias e para Ageu. É muito maneiro. Esdras 6,14 é o nosso versículo base. Nosso versículo base para terminarmos hoje. Porque começarmos a semana retrasada, falando sobre a graça, o favor imerecido, a misericórdia de Deus. E uma palavra linda, uma explicação maravilhosa sobre a atuação da graça na vida de um povo, está escrito em Esdras, nos primeiros seis capítulos. Vamos ver se tem toalhinha lá, amor? Essa é a mulher. De verdade, glória a Deus. Ela sacou que eu dei uma olhadinha aqui, 45 graus, para ver onde estava a toalhinha. Eu me lembrei, domingo de carnaval. Domingo de carnaval, a gente está preparado que nem tudo está, né? Gente, faltou, outros pensavam que o latino ia cantar, quer dizer, de tudo, né, brother? Esdras 6,14 está lá na nossa super tela? Yes! Obrigado, amor. Obrigado. Obrigado. Pastora Gabriela lembrou a bispa Cláudia. Obrigado, pastora Gabriela. No final do culto, não lembrem, no final do culto, não lembrem. Pouco, lembrem muito que o pastor Luiz está de aniversário ontem e a Maria de hoje. Então já dá uma salva de palmas aí, glória a Deus, parabéns para vocês. Parabéns, pastor Luiz, parabéns, Maria. Maria hoje, pastor Luiz ontem, amados do Senhor. Por isso que eles são pulantes, nasceram no carnaval. Pulantes, ativos, energizados, abençoados. Eu quero descobrir, ou melhor, nós vamos descobrir juntos, onde esses homens, Grazi, já prepara a outra tradução, que faltou uma palavrinha-chave nesse versículo. Eu já pude ver que está faltando a palavrinha. Ahá, lá está. Anciãos. Ancião é uma pessoa de idade avançada. Depois a gente volta para o outro, tá? Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido, também profeta, edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, obrigado. Vamos lá para New International Version, nova versão internacional, please. Dessa maneira os líderes, e vimos que eram os líderes idosos, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação. Olha que uma ajudou a outra, tá ligado? Encorajados pela pregação. Pregação tem que encorajar, não acovardar. Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel. A ordem de Deus e os decretos que Deus usou aqui na terra. Ciro, Dário, Artaxerxes, reis da Pérsia. Feche os seus olhos, meu amado, minha amada, querido, querida. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo privilégio e pela honra de estarmos juntos na tua casa. Muito obrigado por todos que venceram toda a resistência e saíram dos seus lares, saíram de onde estavam e vieram para a tua casa nesse domingo, Senhor. Domingo de carnaval, pelos quais nós te pedimos, tem misericórdia das pessoas que estão nas ruas. Tem misericórdia das pessoas que estão se embriagando. Livra, Senhor, da violência. Livra, Senhor, do assassino. Livra do homem, da mulher mau. Livra, Senhor, da malignidade. Livra, Senhor, de todo acidente. Livra de todo roubo. Livra, Senhor, repreendemos todo espírito maligno que queira tentar trazer roubo, morte e destruição usando o carnaval e a embriaguez e as drogas em nome de Jesus. Protege as tuas criaturas e onde elas estiverem agora, meu Pai, se divertindo, entre aspas, nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja tocando o coração
coração delas de que a verdadeira alegria está em Ti, a verdadeira, Senhor, vida abundante está na Tua presença, e que eles, Senhor, se arrependam e creiam e venham para Ti, Senhor. Salva, protege, cura, livra da morte, livra dos acidentes, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui. Obrigado que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos libertou dessa carnalidade, e agora nós podemos Te adorar, Te servir em espírito e em verdade, viver na Tua presença, Senhor, dar frutos, Senhor, do Espírito, dar frutos de uma vida transformada em Ti e por Ti, Senhor. Ó Senhor, me unge para pregar essa palavra, me declaro totalmente dependente de Ti, me unge, Senhor, unge todo esse povo querido e amado para ouvi-la, entender, crer, guardar e praticar, em nome de Jesus, para que como esses homens, meu Pai, esses anciãos, construíram e prosperaram, meu Pai, nós estejamos fazendo, construindo e prosperando nessa terra, por causa da Tua palavra, por causa da pregação do Teu Evangelho, por causa dessas profecias, Senhor, de Zacarias e de Ageu e de toda a Tua palavra. Nesse nome maravilhoso nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar para o versículo, é muito animal esse versículo, é muito fera, é muito power, velho. Vamos lá, Ageu 6,14. Dessa maneira os líderes, os anciãos dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Preste atenção, vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho para você entender, porque eles continuaram a construir, porque eles tinham parado. Alguns teólogos, por favor, tem um celularzinho que estão de carnaval, tá ligado? Tem um celular que ainda estão no bloco de sujo, que ainda estão no lado latino. Dá uma desligadinha, pelo amor de Deus. Por favor, bota no silencioso, bota no vibra-call, amém? Sem estresse, relaxa, 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 relaxa. Só que, né, por favor, misericórdia. Os líderes continuaram a construir, porque quando você ler o livro de Esdras, que você vai ler, amém? Que é alucinante. Eu ouvi um som de velório, quando eu falei, vocês vão ler o livro de Esdras, amém? O morto ressuscitou, aleluia! Ripa paracha. Dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir, por quê? Capítulo 1 de Esdras, Ciro recebeu a profecia lá de Jeremias. Ciro, tu vais conquistar e vais conquistar muitos reinos e vais ser o homem usado por Deus para a reconstrução dos muros e da casa de Deus em Jerusalém. Ciro, quando nasceu, disseram para ele, Ciro, tem uma palavra no livro de Jeremias que diz que tu és o rei, apesar de não seres judeu, tu vais ser o rei, conquistador, Deus vai te abençoar e tu vais conquistar reinos e tu vais fazer um decreto ordenando e patrocinando por causa da tua prosperidade a reconstrução do templo do Deus dos judeus, o Deus de Israel. Ciro ficou emocionado. O quê? O meu nome está escrito no livro dos judeus, no livro de Jeremias. Então, se está escrito, eu cumpro. E ele escreveu um decreto no capítulo 1 do livro de Esdras. Eu, Ciro, de acordo com a profecia citada pelos profetas, eu quero patrocinar, convoco todo o povo de Israel que está na Babilônia, voltem para Jerusalém, edifiquem o templo e depois edifiquem os muros, e eu, Ciro, no meu reinado, assino que o meu reinado vai ajudar a patrocinar financeiramente a reconstrução, eu vou liberar os judeus para irem para lá, e vocês que são judeus, todos vocês devem investir na obra. No capítulo 1, ele fala, eu vou ajudar. Convoco todos os judeus a ajudarem financeiramente, a darem o seu serviço braçal para a reconstrução desse templo. E aí, meu irmão, aí eles foram amarradões, foram com tudo, chegaram lá, começaram a reconstruir, e a Bíblia fala, Esdras 3:1, e todos na reconstrução do muro eram com um só homem, era como um só homem, um só coração, um só pensamento, e eles construíam gritando, cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Parafraseando, ele tocou o coração de Ciro, ele usou Jeremias séculos antes para falar de Ciro. Ciro soube da profecia, entendeu a profecia, Deus falou o coração dele, ele mandou o decreto, nós estamos construindo, nós não fizemos nada, nós somos rebeldes, nós fomos deportados à nossa terra, exilados porque fomos rebeldes, mas Deus combateu o nosso mal com o seu bem, porque a glória de Deus é a sua bondade, amém?
A glória, muita gente não estava aqui quando a gente chegou nessa revelação alucinante. Vamos lá. Êxodo, capítulo de número 19. A Grazi já lembra. A glória de Deus é a sua bondade. É muita informação, versículos lindos. Êxodo 19, esse versículo a gente tem que ler. Esse é alucinante, brother. Êxodo 19, 34. A glória de Deus é a sua bondade. Aleluia, glória de Deus. A glória de Deus é a sua bondade. Êxodo. Vamos lá, Grazi, bota em Êxodo 19, querida. Êxodo 33, 18. Essa é a mulher que Deus me deu, brother. Essa é a mulher, cara. Na mosca, amor. Então disse a Moisés, Deus falando com Moisés, hein? Peço-te que me mostres, segura, Grazi. Peço-te que me mostres a tua glória. Suspense. O que é a glória de Deus? Letra A sua majestade. Letra B, o seu poder. Letra C, a sua riqueza. Nenhuma das anteriores, e sim a D. Versículo 19. Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. A bondade de Deus é a sua glória. A bondade de Deus é a sua glória, amém? Acima do seu poder, acima da sua majestade, acima da sua riqueza está a sua bondade. A bondade de Deus. Moisés falou, mostra-me a tua glória. Te mostrarei, é a minha bondade. Num domingo à tarde, estudando a palavra, eu recebi essa revelação. Imediatamente vamos ver se é, vamos ver. Na palavra diz isso, mas será? Aí eu peguei uma das enciclopédias, um dos estudos bíblicos mais respeitados do mundo, que se chama Matthew Henry. São 5 volumes, mas eu tenho um que é num volume só. É uma parada assim, muito fera, é em inglês. Já tem tradução para português, não integral, mas parcial, Matthew Henry. E eu comecei a ler Êxodo 33 e Matthew Henry, ele fala depois ele fala assim, ó, a glória de Deus é a sua bondade. E quando você vai para a internet saber o que os teólogos falam, o que é a glória de Deus, sobre esse versículo, Êxodo 33, 18 e 19, todos vão dizer, realmente Deus traz uma revelação inesperada. Traz uma revelação chocante. Todos pensavam que a sua glória seria a sua riqueza, a sua majestade, o seu poder, o seu domínio, o Senhor dos exércitos, o dono do ouro e da prata, o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas que declara, a minha glória é a minha bondade. Deus é amor. Amém? Por isso que o diabo, ele não está nem aí. Ele sabe que Deus tem dinheiro, os muros do céu têm pedras preciosas, as ruas são de ouro. Dinheiro não é problema para Deus. Satanás sabe que ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Satanás sabe que ele tem todo o poder. Ele sabe que isso aí você conhece. Deus tem poder, Deus tem riqueza, Deus tem majestade. Ele não quer que você saiba que Deus é amor e que Deus é bondade. Amém? Ele não quer. A única coisa que ele quer é que você ache que Deus é tirano, capataz e que te odeia. E que por um pecado ele vai te esganar quando você pecar. Deus vai te perdoar quando você pecar. Ele já te perdoou em Jesus. Deus é amor. Quando Jesus foi batizado nas águas, saiu do rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea. O céu se abriu e uma voz foi ouvida. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Você já leu isso? Já, né? Se não leu, misericórdia, bicho. Pelo amor de Deus. Você já deve ter lido isso umas 30 vezes no mínimo. Tá bom, 29, tá bom, 29. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Amém? Na sequência ali em Mateus, Lucas, João, todos os evangelhos trazem isso. Na sequência ele sai dali. Pelo mesmo Espírito ele é levado ao deserto, onde ele jejua 40 dias e 40 noites. Depois do jejum, Satanás aparece. E fala para ele assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para tudo. O que Satanás esqueceu de falar? Filho amado em quem me comprazo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás não disse. Lá no Rio Jordão, Satanás ouviu. Os demônios ouviram e levaram para Satanás. Se tu és,
esse é meu filho amado em quem me comprazo. Satanás, se tu és o filho de Deus, ponto final, porque Satanás nunca vai dizer que você é amado de Deus, porque ele sabe que você, quando descobrir que você é amado de Deus, a glória de Deus se manifesta na tua vida. Enquanto você achar que é uma pessoa que Deus tem uma certa misericórdia e só não te mata, porque senão teu pai ia ter um ataque ou tua mulher ia ficar viúva, se enquanto você pensar que Deus é um Deus que às vezes te trata bem, às vezes te trata mal, às vezes está de bom humor, de mau humor, enquanto Satanás te iludir que Deus não te ama tanto quanto você esperava, ou tanto quanto na sua palavra, ele te tira a glória de Deus. A Bíblia fala que nós somos chamados para vivermos a glória de Deus na terra dos viventes, amém? O Senhor quer que nós reconheçamos e sejamos cheios da sua glória, que está estampada na face de Jesus Cristo. Então Satanás é aquele que vai tentar te tirar essa verdade e essa glória, mas o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade, e o Espírito Santo derramará no teu coração amor, porque o Espírito Santo te foi concedido. Que amor que será derramado no meu coração? O amor de Deus, o perfeito amor de Deus. Então eu vou ver que Deus é amor e Deus me ama. Então esse povo, voltamos para Esdras, o povo provou o amor de Deus, provou a misericórdia de Deus, começaram a trabalhar, começaram a restaurar o templo, primeiro pelo altar. De repente, chegaram os samaritanos, no capítulo de número 4, chegaram os samaritanos e disseram, ficaram com inveja, usados pelo diabo: nós queremos trabalhar também, queremos ajudar vocês a fazerem os muros, porque nós também cremos no Deus de Israel. Apesar de termos outros deuses, nós também cremos nesse Deus. Os judeus disseram: não, nós queremos que trabalhe aqui nesse templo só quem crê que Deus é único, que Deus é o Senhor. Não queremos aqui politeístas, queremos monoteístas. Queremos alguém que creia que Deus é único, só existe um Deus, um Senhor, o Deus de todo o universo, o Criador do céu e da terra. Não queremos pessoas que creiam em outros deuses. Não deixaram os samaritanos trabalharem, os samaritanos não conseguiram entrar para se infiltrarem, diz a palavra, e a explicação do contexto é: eles queriam se infiltrar para desanimar, para fazer rixa, irmão contra irmão, para fazerem eles trabalharem menos e até desistirem da obra. Queriam contaminar, minar aquelas pessoas. Eles foram embora, e então eles se reuniram e levantaram uma acusação, levaram até o rei, que era o rei da vez, era Artaxerxes. Você viu ali, né? Dário, Artaxerxes e Ciro, 3 reis, 3 reinados durante a construção do templo e do muro. Então eles levaram uma acusação, e eles acusaram os judeus, dizendo que não podia construir. E então eles disseram assim, ó: procura nas escrituras, procura lá na Babilônia, que tem uma inscrição sobre quem é Jerusalém, a cidade que eles estão reconstruindo, que no passado ela foi a cidade de Davi, e uma cidade guerreira, e uma cidade que dominou na época de Davi. Eles conquistaram, já estamos aqui em Esdras, já passamos 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, já passamos 1º e 2º Samuel. Davi já é passado. Na época de Davi, eles fizeram o templo depois de Davi, e Davi dominou. É uma cidade guerreira, é o quartel-general de Davi. Se eles reconstruírem a cidade, eles voltarão a ser um povo guerreiro, e vão te dar problema, hein, Ciro? E outra coisa, eles não vão pagar tributos, porque eles são dizimistas e vão levar todo o recurso, diz-me oferta para o templo. Ciro falou, Artaxerxes falou, opa. E outra coisa, eles foram guerreiros, se construírem serão guerreiros e não vão dar mais impostos para ti. Ciro, Artaxerxes recua, faz um decreto dizendo: parem a construção, porque há uma acusação contra vocês. Eles pararam. Alguns teólogos falam que eles pararam 9 anos. Outros teólogos falam que eles pararam 15 anos. Entre 9 e 15 eu prefiro ficar com 12. 12. A média. Fazer uma média. Por que 12? Porque é o número de anos que a mulher com fluxo de sangue ficou sangrando. Ficou perdendo vida. Eles pararam por mais ou menos 12 anos. Uns dizem 9, outros dizem 15, vamos tirar a média, 12 anos. A mulher com fluxo de sangue ficou 12 anos sem poder produzir. Uma mulher, quando está sangrando, ela não consegue engravidar.
ela não consegue dar fruto, ela não consegue ter um fruto no seu ventre. Eles ficaram 12 anos sem dar frutos, sem poderem receber a semente de Deus, porque eles estavam acovardados por causa de uma acusação. Meu irmão, Satanás sabe que se ele te fizer não conhecer o amor de Deus e te acusar das tuas falhas, o teu pecado, usando a lei, usando os teus erros, usando as tuas fraquezas, ele vai te neutralizar, ele vai te apagar. Mas em nome de Jesus, o tempo passou e a Bíblia fala no capítulo 5, vamos lá, 5:1 de Esdras, 5:1 de Esdras, voltamos ali para 5:1 agora e vamos engatilhar. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus Israel que estava sobre eles. Mas o detalhe é muito impressionante, não aparece a profecia no livro de Esdras. Por quê? Porque a Bíblia toda é um grande livro que se interliga. Então agora nós vamos ver qual é a profecia que fez que a construção voltasse, que os anciãos tivessem uma renovação. Vamos entender um pouquinho só rapidamente. Esdras capítulo 3, versículo 12. Esdras 3:12. E agora vamos engatilhar, agora vamos engatar para a gente dar o encerramento. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, os anciãos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. 13. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Isso aí veio antes da condenação, porque havia um grupo de pessoas que ainda era viva e viu o templo de Salomão, que foi destruído por causa da rebelião dos judeus que se voltaram contra Deus, era Antigo Testamento, os pecados ainda não tinham sido perdoados na cruz. Então quando o povo desviava, a maldição da lei vinha sobre eles, e quem não cumprir a lei será amaldiçoado. Eles não cumpriram a lei, foram amaldiçoados, o templo foi destruído, e eles foram exilados na Babilônia, e aconteceu aquele desastre, Jerusalém está em ruínas, e então algumas pessoas começaram a chorar por causa do antigo templo. E a Bíblia fala, não digas que os dias passados foram melhores. Então agora, esses homens que choraram, que eram os, volta para o 12, e aí pula para o 6:14. Muitos dos sacerdotes, levitas, chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento. Agora 6:14, por favor. Dessa maneira, os líderes judeus, na outra tradução, na AA, 6:14 de AA. Dessa maneira, 6:14, Esdras 6:14, versão AA, Almeida atualizado, obrigado. Assim os anciãos dos judeus iam edificando, olha só, os mesmos anciãos, pessoas de mais idade, que no capítulo 3 choraram, agora estão edificando e prosperando por causa da profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido. Então agora vamos lá. Por que 12 anos? Porque 12 anos são os 12 anos que a mulher ficou sangrando. Mulher sangrando não pode engravidar, não pode dar fruto. Esses homens ficaram 12 anos sangrando, chorando, lamentando, porque eles foram acusados de que a construção traria prejuízo para Ciro, de que a construção traria inimigos, se estariam criando inimigos, e por aí afora. Satanás acusou, eles pararam, mas de repente, entre o parar e o reiniciar, houveram duas profecias, duas palavras que podem mudar a tua vida, mudaram a vida desses homens. E eu te pergunto, por que não foram jovens, já que todos ouviram a palavra? Porque aqueles que choraram foram os mais idosos, que viram o primeiro templo, e eles, quando receberam essa palavra, receberam um novo ânimo, porque eles saíram da maldição da lei e entraram debaixo da bênção de Abraão. E a bênção de Abraão, uma das coisas maravilhosas da bênção de Abraão, sob a qual nós estamos, porque estamos vivendo no período da graça por causa de Jesus Cristo, amém? Longevidade. Abraão viveu 175 anos. Abraão foi um exemplo de vitalidade. E uma das coisas que você vai receber de Jesus Cristo, além de conhecer o amor dele e provar que a bondade dele é a glória dele, você vai se sentir cada dia mais jovem, amém? Meu irmão,
Quando você entende o propósito de Deus, você está convicto: Jesus não vai me deixar envelhecer. Os cabelos podem até embranquecer, ou virem a faltar, mas o ânimo, a energia não faltará. Amém? Meu irmão, com todo respeito e carinho, velhice, de acordo com a palavra, Deus não é velho. Amém? Deus está no corpo de Jesus. Jesus é o corpo agora. Deus, um dia Ele vai morar no corpo de Jesus, um dia tudo subsistirá em Jesus. A Bíblia fala que Jesus morreu com 33 anos. Ele morreu jovem. E hoje Ele tem essa mesma idade, pois Ele está na eternidade. Então à destra de Deus tem um jovem de 33 anos sentado, cheio de saúde, cheio de energia, tanta que não precisa nem dormir. É esse o Jesus que nós cremos. E assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Velhice veio por causa do pecado. Adão nunca foi feito para ficar velho. O pecado fez ele ficar velho. Ele viveu até 930 anos. Meu irmão, os anos vão passar, mas o teu coração está na eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Amém? Você não vai envelhecer como as pessoas lá fora envelhecem, tristes, decrépitas, que não conseguem mais fazer nada. Deus não tem isso para você, amém? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e não há nele injustiça, amém? Meu irmão, Deus te deu uma vitória, você não vai envelhecer, vai chegar no último dia da tua vida, quando for o dia da tua partida, como Abraão, cheio de saúde, ele falou: Senhor, fui, e ele foi com 175 anos de idade. George Miller, um dos homens que fez uma revolução na Inglaterra, ele morreu com 93 anos de idade, em perfeita saúde. Os amigos dele de 60 e 70 eram enfermos, Alzheimer, um monte daquelas coisas que dá em pessoas de idade que não tem a bênção de Deus, que tem, ou sei lá eu o que acontece, mas em nome de Jesus, creia no teu coração, que Deus não tem para você um futuro ruim, um futuro triste, um futuro doentio. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. E Deus pegou os velhinhos, assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu e de Zacarias. Então vamos lá, meu camarada, vamos para a profecia de Zacarias. Zacarias capítulo de número 3. Zacarias capítulo de número 3, eu quero saber o que esse feraço, o que esse abençoado desse Zacarias falou, que os velhinhos ficaram a milhão, que os jovens depois foram abençoados. E outra coisa, Deus podia ter usado os jovens? Poderia, mas seria, os jovens, a Bíblia fala que o ornato dos jovens é a sua força, os seus músculos. Então Deus falou: eu quero aqueles que ninguém imaginaria que a construção e a reconstrução do templo viria deles. Os velhinhos era para ficarem olhando, ou para ficarem falando, dando opinião. Não, eles vão trabalhar, edificar e prosperar. Depois, na consagração, eles convidaram os jovens para participarem da festa da inauguração do templo. Então, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote. Olha só, você quando ler o livro de Esdras, você que já leu, Josué era o sumo sacerdote, Zorobabel o governador. Zorobabel estava no papel do rei, e Josué estava no papel de sacerdote. E a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Você lê isso em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Quem é que acusa você? Satanás. Satanás é o acusador. Amém? Por isso que você não deve jogar no time de Satanás. Não acuse ninguém. Amém? Não acuse, brother. Deixa o cara viver a vida dele, ora por ele. Você sabe que ele está fazendo errado, mas ele não precisa de mais um acusador. Ele já está cheio de acusador. Satanás, os demônios e as pessoas linguarudas. A Bispa Cláudia postou no Facebook essa semana uma parada muito impressionante. Tem um peixe, a irmã viu? Glória a Deus, querida. Tem um peixe que tem, o que é aquilo, amor? O que é aquilo que vai na boca do peixe? É um molusco, é um parasita que entra no peixe, morde a língua do peixe, velho, muito louco. Quem que tiver o Facebook da Bispa Cláudia, acessa. O parasita morde a língua do peixe,
crava as suas garras, começa a sugar sangue da língua do peixe, e ele se perpetua ali, fica ali, e aquilo que o peixe come, ele se alimenta da língua e do que o peixe come. A Bíblia fala, a vida e a morte estão no poder da língua, comerá do seu fruto quem bem a utilizar. Cuidado com a tua língua, querido. Use a tua língua para abençoar, para profetizar coisas boas. Use a tua língua para dizer para o teu filho, filho amado em quem eu me comprazo. Fala isso para o teu filho, brother. Quantas vezes você não tem falado para o teu filho isso? Ou quantas vezes você já falou hoje? Ou na tua vida? Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, disse o apóstolo Paulo, amém? Então fala para o teu filho, querido, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Dê uma de Deus e faça o teu filho ser Jesus. Amém? Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. As crianças precisam de incentivo. As pessoas precisam de incentivo. O ser humano precisa de incentivo, porque eu disse, aquele que tira o incentivo, aquele que quer botar as pessoas para baixo se chama diabo, Satanás, demônio. Nós somos de Jesus. Disse isso, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, aquele lá de Esdras, capítulo 1, 2, 3, o livro todo, diante do anjo do Senhor e Satanás, à sua direita para acusá-lo. Lá no livro de Esdras foram os samaritanos que acusaram, mas quem estava por trás? Satanás. Por trás de toda acusação está o diabo, Satanás. Então, querido, não jogue no jogo de Satanás, jogue no jogo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você uma pessoa que elogia, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que bota todo mundo para cima. Isaías falou, Senhor, eu não posso fazer a tua obra, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio do povo de impuros lábios. O Senhor falou, então tá, eu coloco uma brasa viva no teu altar, perdoa o teu pecado, queima a tua iniquidade. E lá no capítulo 50 ele fala, Deus me deu lábios de erudito para eu trazer uma boa palavra ao cansado, amém? Ouvidos de erudito para eu ouvir a sua voz, e lábios de erudito para eu trazer uma boa palavra ao cansado. Erudito é uma pessoa que tem conhecimento geral muito aprofundado. Ei, meu irmão, conheça as pessoas, veja o que elas precisam, fale para uma pessoa, pegue o que ela gosta de fazer, comece a incentivar. Incentive a tua esposa, o teu marido, o teu filho, a tua filha, o teu patrão, o teu empregado. Não seja como o diabo que gosta de menosprezar e botar as pessoas cada vez mais para baixo. Seja como o Espírito Santo que gosta de te levantar, como Jesus que fala, você é luz do mundo, você é sal da terra, você tem o poder de ser chamado filho de Deus, você é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Criticar, menosprezar, tirar o incentivo, falar pessimismo, é mole, é fácil, tranquilo, qualquer um faz. Incentivar, elogiar, falar para as pessoas coisas boas, para elas ficarem para cima, só os filhos de Deus. Nós temos essa graça, amém? Nós temos essa capacidade, porque o Senhor opera em nós. E Ele ama através de nós, e Ele nos fala, abençoa essa vida, profetiza sobre ossos secos, profetiza sobre esses ossos secos, e eles viverão e se transformarão no exército, amém? A tua palavra tem poder, meu irmão, a tua palavra é medicina. Depois disso, versículo 2, à sua direita para acusá-lo, o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreende, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende, aleluia. Meu irmão, Deus repreende Satanás, em nome de Jesus. Você também não vai deixar o diabo atuar na tua vida, atuar na tua área onde você está. Em meu nome expelirão os demônios, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras das trevas. Expulse os demônios, resista ao diabo, ele fugirá de você, porque você estará agindo como Deus agiu, e Jesus te dá poder para agir nessa terra em nome dele, para expulsar os demônios e não deixar que eles atuem, amém? Toda vez que você sentir que Satanás, demônios estão atuando, o Espírito Santo vai te dar discernimento de espíritos, e você vai saber, tem espírito maligno envolvido, essa coisa é o diabo que está querendo segurar. Em nome de Jesus, Satanás, sai, demônio, eu te resisto, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é o inimigo derrotado. Jesus esmagou a cabeça da serpente e venceu, amém? O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Na minha tradução está mais legal, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Esse homem, Josué, não parece um tição tirado do fogo, tição.
Você sabe que é aquele resto de incêndio, aquela coisa feia que fica ali no fogo. E então, Satanás, ele tinha colocado Josué numa situação de acusação, de condenação. E Josué estava há 12 anos como um tição tirado do fogo, como uma pessoa indigna, como uma pessoa que não se achava capaz, como uma pessoa derrotada. Versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Versículo 4, por favor. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de vocês o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Amém? Josué precisava dessa palavra, ele precisava saber, ele foi cobrado lá como ser um sumo sacerdote, a obra parou. Jerusalém é uma cidade que tem um histórico de ser uma cidade guerreira e vai guerrear contra o rei da Artaxerxes, contra o rei Dário. Jerusalém, se for reconstruída, vai ser uma cidade que vai honrar a Deus com dízimo e oferta e não vai dar tudo que o rei quer de impostos. Então, Josué se sentiu acusado. Meu irmão, em nome de Jesus, a artimanha de Satanás é fazer você ficar pesado, acusado. O que lembramos disso? Tirem as roupas impuras ou sujas dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado. Espera aí, ele estava com as vestes sujas e o Senhor falou que tirou dele o pecado. A Bíblia fala lá em Isaías 61 que o Senhor tirou a nossa veste suja e nos vestiu com vestes de justiça. O nosso pecado foi tirado e nós estamos vestidos agora com a santidade, com a justiça do Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do, vamos navegar até o Novo Testamento. Lucas capítulo 15, Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Vamos nos transportar para o Novo Testamento. E eu me porei a caminho, filho pródigo, você lá me conhece a história, já leram várias vezes a história do filho pródigo, Lucas 15, né? Amém? Oh, o morto continua vivo. O morto continua vivo, brother. O morto continua em pé, aleluia, ressuscitou. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Anotem, hein? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, ponto e vírgula. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, a glória de Deus é a sua bondade. O pai estava esperando o filho todo dia, o happy hour do pai era esperar o filho no final de tarde. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Aleluia, esse é o nosso Deus. O filho lhe disse, presta atenção, vocês ficaram ligados que o filho pródigo ensaiou, né? O filho pródigo foi ensaiando: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Pai, imagina ele ensaiando: pai, pequei diante do céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele deve ter falado umas 500 vezes, e foi ensaiando. O filho lhe disse, ele ensaiou, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ponto final. Volta para o 19. 19? Vamos chutar, 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto e vírgula. Trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos seus empregados. Ele engoliu. Volta para o 21, por favor. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Volta para o 21 agora. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas ele foi tão envolvido pelo amor do pai, que ele não teve coragem de dizer: trata-me como um dos teus empregados, pois ele sabia que nunca
o pai seria capaz de tratar ele a não ser como aquilo que ele era, um filho, independente dos pecados, da sujeira que ele estava, da metade da fortuna que ele gastou na prostituição, diz a palavra, no mais claro português, grego, no grego fala que foi com meretrizes, com prostitutas, com noitadas, que ele ganhou, gastou o dinheiro do pai. O irmão do filho pródigo fala, ele gastou com meretrizes, eu me informei, eu já mandei lá a pessoa para saber com que ele gastou o dinheiro. Ele gastou com prostituição, com noitada, com boemia. Ele gastou da maneira mais terrível que um ser humano pode gastar o seu dinheiro, na prostituição. E a Bíblia fala que o filho pródigo foi tão amado pelo pai, que ele não conseguiu dizer, trata-me como um dos teus empregados, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, para outra vez sermos escravos, mas espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai, amém? Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, você é filho, Deus sempre vai te tratar como filho, vai te esperar, vai te abraçar e vai te beijar, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor pelo seu amor, pois a glória de Deus é a sua bondade. Estamos nos preparando, vamos lá. Voltemos para Esdras, para Zacarias, capítulo 3, versículo 4, estávamos? Esdras 3, 4, Zacarias 3, 4, digo. Vamos lá. Zacarias 3, 4. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas, impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. 5. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Meu irmão, olha só que coisa linda. Além de vestes, eles colocaram um turbante. Por que um turbante? Porque era a tradição. Lá no Oriente Médio, você vai ver, quando for lá, muita gente andando em turbante, por causa do calor, por causa do sol causticante, escaldante do deserto. Eles usavam um turbante para proteger a cabeça, muito sol na cabeça, da insolação, dor de cabeça, parará, parará. Coloque um turbante limpo em sua cabeça. A nossa mente é a porta de entrada que Satanás tem para nos acusar. Por isso que eles mandaram colocar um turbante limpo. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aprendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai mais longe e fala, nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, muitas vezes nós, neopentecostais, vemos para a igreja, quando viemos para a igreja, muitas vezes a gente, às vezes parece que esquece a mente em casa, esquece a massa cinzenta em casa. O apóstolo Paulo fala, vamos pensar um pouco, vamos ver, olha só, vamos estar meditando sobre isso, vamos lá, vamos pensar, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos entender a vontade dEle, vamos ver, vamos descobrir como Ele trabalha, vamos pedir espírito de entendimento, de discernimento, vamos entender, vamos buscar entender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus e sermos tomados da plenitude dEle, vamos entender o comprimento, a largura, a profundidade e a altura. Então, um turbante limpo em sua cabeça. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que o sacerdote tinha que usar roupas que não fossem de linho, ou seja, de linho, não de lã, para não suar, inclusive na cabeça, porque o suor faz parte da maldição. No jardim do Éden, eles trabalhavam sem suar. Fora do jardim do Éden, Deus falou, com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Então, lá no jardim do Getsemane, Jesus suou, e suou tanto que suou sangue. E para confirmar que o Senhor tem para nós uma mente renovada, na cruz do Calvário, antes da crucificação, o que aconteceu? Os soldados romanos teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus e furaram a sua cabeça, para que toda a dor, a enfermidade, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, dizem os especialistas, que naquele tipo de espinho que havia ali naquela região, os espinhos eram de mais ou menos 10 centímetros, 10 centímetros ou 8 ou 5 que seja, entraram na cabeça de Jesus. Por quê? Para que ele fosse ferido na sua cabeça, para que eu e você não tenhamos dor de cabeça, não tenhamos depressão, não tenhamos pensamentos pirados de
derrotismo, pessimismo, que nós não fiquemos pensando mal das pessoas, que nós não sejamos críticos de plantão, que veem defeito em tudo, que colocam defeito em tudo, que critiquem tudo. O Senhor tem para você uma mente sadia, uma mente renovada. E lá no Antigo Testamento Isaías fala: todo o coração está enfermo e toda a mente doentia. Jesus veio e pagou o preço e deixou ser furado na sua cabeça, para que a tua cabeça seja sadia e você pense os pensamentos do alto, e a tua mente não te incomode, a tua mente não te deixe paranoico, e você não seja uma vítima da enxaqueca, da dor de cabeça, da depressão, e está sempre na paranoia, sempre no estresse, sempre na preocupação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, estejam agora pensando nas coisas que são do alto, pensem em Jesus, aprendam dele, cresçam na graça. A Bíblia fala em 2 Pedro, deixa eu pegar aqui 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, eu tenho que ler isso para vocês, é muito legal. 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá, super Grazi, 2 Pedro 1:2, 2 Pedro 1:2, disse que antes ou depois. 2 Pedro 1:2, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pegue a tua mente e coloque na palavra e comece a conhecer Jesus, conheça Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alma sua vinda é certa. Quanto mais você conhecer Jesus, graça e paz lhes serão multiplicados. Amém? A Escola Atos vai começar no primeira segunda-feira de março. Venha conhecer Jesus conosco na Escola Atos, segunda-feira, 7:30 da noite. Quando você chegar em casa, quando tiver um tempo, ou arranje um tempo, leia a palavra, medite no Novo Testamento muito. Leia o livro de Esdras, leia o livro de Ageu, leia o livro de Zacarias, que é o que nós estamos tratando. Enquanto você vai pegando pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, graça e paz vão sendo multiplicados para você. Amém? Voltemos para terminar. Mas ainda estamos de boa. Voltemos para Zacarias capítulo 3, versículo 4. Zacarias 3:4. Vamos lá? Zacarias 3:4. Zacarias 3:4. Esse é o 3:1, 3:2, 3:3, 3:4. 5, desculpa, 5. Já passamos pelo 4, agora vamos para o turbante, já terminamos o turbante. Enquanto o anjo do Senhor observava, 6. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo, 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. 8. Ouçam bem, o sumo sacerdote e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. 2 pontos, trarei o meu servo o renovo, falando de Jesus. Vamos lá. 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Meu irmão, os 7 pares de olhos significam, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, amém? Para Deus deixar bem claro que nada passa batido da vista dele. Deus vê tudo, amém? Deus vê a tua vida inteira, amém, meu irmão? Deus vê a tua vida inteira. Meu Deus, é verdade? É verdade. Deus vê tudo que você faz. E gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Todo o pecado dessa terra é removido num único dia. Calma. Vamos agora para Hebreus capítulo 9, versículo 11. Grave isso. O pecado da terra é tirado num dia. No dia da crucificação de Jesus na sexta-feira. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Singular. Deus pega todos os pecados de toda a humanidade e fala no singular. É o pecado. Eu tiro num dia o pecado da terra. No Antigo Testamento eles colocavam sangue sobre a arca para cobrir os pecados. Quando Jesus apareceu, João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então era
coberto o pecado. Era coberto, não era tirado. Jesus veio tirar o pecado. Quando Cristo veio, Hebreus 9:11, todo mundo ligado, hein? Me acompanhe, por favor. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Jesus precisava apenas uma vez. Ele teve uma chance para tirar o pecado do mundo e ele acertou na mosca, amém? Ele aniquilou, ele tirou o pecado do mundo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Vamos ver o que tem no 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Jesus entrou no Santo dos Santos com o sangue uma vez, depois da crucificação, e os pecados foram perdoados, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para que os pecados da nação fossem perdoados, e aquilo durava um ano, tinha duração de um ano, validade de um ano. Jesus, ele veio trazer o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Quando ele abriu o ano do Senhor com o seu sangue, o ano do Senhor vai até o dia da sua volta, amém? Até o dia que o céu vai ser a nossa morada, esse é o ano do Senhor. Então agora, para você entrar comigo, para estarmos viajando juntos, vamos para Isaías 40, versículo 28, versículo 28. Versículo 28 de Hebreus 9. Versículo 28, muito legal. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque ele já tirou. Ele já tirou, está tirado. Tirou, está tirado. Amém? Tirou, está tirado. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque ele já tirou. Foi oferecido um sacrifício uma única vez para tirar o pecado, mas para trazer salvação, arrebatamento, salvação aos que o aguardam. Agora vamos mais base no Novo Testamento, para descobrirmos por que Deus falou aquilo, tirarei o pecado no único dia. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Vamos lá. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Interessante. Bom. Mas eu quero mais. Vamos voltar para Hebreus 5, 7. Hebreus 5, 7. Tirou o pecado num dia, entrou uma vez só. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. 8, por favor. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 10, vamos ver o que tem no 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá. 10, sendo designado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Beleza. Efésios 1, 7. Mais 2 textos, 3 com esse, e a gente encerra esse ponto aí para chegar onde a gente quer chegar. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Aleluia. Efésios 1, 7. Tito 2,14. Tito 2,14. TT 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Amém? De toda a maldade, perdoar todo o pecado e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Saideiro, Colossenses 1,14. Colossenses 1,14.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Voltemos para o texto de Zacarias 4. Zacarias 4. Quem lembra qual era? Zacarias 3, desculpa. Zacarias 3:9. Zacarias 3:9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Jesus é a pedra. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira. Videira produz o vinho, vinho que alegra a alma do homem. O vinho, símbolo do sangue de Jesus partido, derramado por nós, sangue da nova aliança. E debaixo da figueira, figueira significa dar frutos dignos de arrependimento, dar fruto do Espírito. E mais tarde Zacarias vai falar sobre a oliveira ser ungido pelo Senhor. Meu irmão, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, no dia, que dia? Depois que o Senhor perdoar e tirar o pecado dessa terra, num dia, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira, vai se alegrar, e debaixo da sua figueira vai dar fruto. Meu irmão, o Senhor quer que nós estejamos nos desembaraçando. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Vamos lá. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A outra tradução, Grazi. Essa aí faltou uma palavra-chave, velho. Os caras são demais. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, na minha tradução fala todo o peso, e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando o versículo 2, por favor, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. O Senhor estava ministrando Josué, o sacerdote, através do profeta Zacarias, dizendo: as tuas vestes são limpas, o teu turbante é limpo, a tua mente agora é sadia, o teu pecado foi tirado, pois o teu pecado o teu pecado era as tuas vestes sujas, agora a tua veste limpa, então o teu pecado foi arrancado e lançado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais deles. Davi, quando fala no Salmo 32, em Romanos 6 ele fala: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado, que Deus não lembra do seu pecado e que Deus não imputa nenhuma iniquidade. Meu irmão, o que muitas vezes nós esquecemos é de que o nosso Deus, Ele perdoou os nossos pecados, e Jesus entrou no Santo dos Santos e foi crucificado uma vez por todas para tirar todos os nossos pecados, amém? E Deus está na eternidade, Ele está acima do tempo. Então naquela cruz tinham 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Os 2 estavam ali por causa do seu passado. Então o passado estava ali representado. Um deles falou assim, ó: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu misericórdia para o futuro, e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqueles homens estavam ali por causa do passado, e aqueles homens estavam preocupados e achando que a salvação só viria no futuro. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus é o grande eu sou, Ele está acima do tempo, amém? Ele está acima, me acompanhe agora, porque é fundamental. Se você quiser ter uma transformação, acompanhe o que eu estou falando. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Não é no presente, e não vai acontecer nada no passado. O passado foi perdoado para aquele homem que pediu perdão, para aquele homem que se arrependeu, e não vai ser no futuro. O teu futuro é agora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, Deus está acima do tempo, amém? Então, quando Ele te perdoou os teus pecados, nós não fomos avisados muitas vezes que o poder de Deus é superior. Deus opera em nós além do que podemos pedir ou imaginar.
Ele faz além do que podíamos imaginar. E onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então aqueles homens começaram a trabalhar, animados porque eles começaram a ver. E eles começaram a dizer, Ageu profetiza. Você conhece o livro de Ageu, tem 2 capítulos. Fala da reconstrução do templo, que o povo parou porque estava desanimado. E falou, será esse o tempo de reconstruir o templo de Israel? E ficaram parados por mais ou menos 12 anos. Então Ageu fala, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ou seja, o futuro de vocês é glorioso, o futuro de vocês está garantido, amém? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, o futuro de vocês está garantido, o passado de vocês está apagado, lançado no mar do esquecimento. Vivam o dia de hoje, o dia de amanhã o Senhor cuidará dele, e o futuro de vocês está garantido, porque lá em João, capítulo 10, João 10, 27, vamos lá, hoje a Graça está trabalhando, vamos lá Graça, vamos lá. É feriado para quem está lá fora, para nós é trabalho, aleluia, santo trabalho. João capítulo 10, cadê o meu pedestal? João capítulo 10, versículo 27, deve ser. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, cadê a minha canetinha? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Quem que vai arrebatar você das mãos de Jesus? Ninguém. Então isso aqui é você, bonitinho, né? Douradinho, com azul. Jesus te pega e te coloca na mão dele e fala, ninguém te tira da minha mão. Versículo seguinte, 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Podia ser que uma ovelhinha fosse meio serelepe, né, e começasse a pular. Então Deus falou, vamos garantir. Jesus, tu segura por baixo, que eu seguro por cima. Acabou. Ninguém te tira mais as mãos de Deus, amém? Ninguém, nem o diabo, nem os demônios, nem os anjos caídos, nem o pecado. O pecado que te separava de Deus, ele foi perdoado, e Jesus se separou de Deus. Deus meu, por que me desamparasse? Para que você fosse ligado a Deus e ninguém mais te tirasse, amém? Tirarei o pecado dessa terra num só dia. Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por toda para dar um fim, um basta no pecado, desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O Senhor te pega na mão dele, Deus coloca a mão em cima, ninguém mais te tira. Amém? Os teus pecados do passado, os teus pecados que você esteja cometendo no presente e o que vai cometer no futuro, onde estão? Perdoados. Os teus pecados já foram perdoados todos. Se eu era mundano, filho do diabo, nasci no pecado, não aceitei Jesus, morro no pecado. Vou ser pecador a vida inteira porque não aceitei Jesus, amém? Se eu nasci de novo e aceitei Jesus, eu tenho uma nova vida, e essa nova vida é eterna. Eu lhes darei vida, vida em abundância, abundante vida eterna. Então os teus pecados cometidos no passado, os erros que você cometeu, ou cometeu ainda há pouco, alguma besteira que você fez ou falou, o Senhor já perdoou, e Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, para que os próximos pecados que você vier a cometer, não te separem mais dEle. Imagine um jovem, vou usar o jovem, que nós jovens somos descolados. Somos descolados, nós jovens somos de boa. Jesus é jovem, como Ele é, nós também somos desse mundo. Eu sempre vou considerar jovem, amém? Isso é bom, rapaz. Nós jovens somos descolados. Podia ser mulher, podia ser uma pessoa de idade, podia ser qualquer pessoa. Mas nós jovens, deixamos que, vocês podem usar gente, de boa. Um jovem andando na rua, um jovem acorda, servo de Deus, tudo, mas não tem a convicção, não tem a revelação da graça, do favor imerecido, do perdão dos pecados, todos os pecados perdoados, e que Jesus, nada te separa do amor dEle, nenhuma condenação aos que são em Cristo Jesus, nada te separa do amor de Deus, todos os teus pecados foram perdoados, você nasceu de novo, agora você é do Senhor, ninguém pode tirar da mão dEle. Um jovem acorda a ler a Bíblia, ora, que dia legal, a presença de Deus, aleluia, glória a Deus, e sai de casa.
leu a Bíblia, orou, mas ele ainda vive na antiga aliança, ele ainda vive debaixo da lei, ele acha que qualquer hora o diabo pode tirar ele da presença de Deus, qualquer hora, qualquer pecado pode tirar ele da presença de Deus, ele sai de casa, e está indo para o trabalho, e não notou, quando ele notou, não notou que havia um outdoor novo que colocaram durante a madrugada, e ele olha para o outdoor novo, que é um outdoor de um novo perfume, uma nova fragrância, e quem está lançando o perfume é uma mulher que está praticamente como veio ao mundo. Como quando ela foi dada à luz e colocaram ela na maternidade. Ela está ali como se fosse uma recém-nascida, mas só que já tem uns 25 anos. E ele olha para aquele outdoor. E ele olha uma vez, e ele aprendeu que uma vez é tentação. E o pecado não é, tentação não é pecado. Mas aí ele fala, olhei 2 vezes, para conferir a marca do perfume. E aí ele fala, misericórdia. Essa manequim, essa modelo, acabou com a minha vida. Acabou. Pequei. Não sei se era tentação, se era pecado. Eu não sei se olhar meia vez é tentação, olhar uma vez inteira é pecado, ou uma vez é tentação, a segunda é pecado. Eu só sei que não adianta, é todo dia, é toda semana, eu não consigo resistir. E quer saber? E aí, meu irmão, o diabo vai e pega a brecha, o cara está se condenando. O cara não conhece o perdão, o poder do sangue do Senhor dele. Ele não conhece, o diabo fala, tu és um sujo mesmo, tu não tem jeito, tu és um imoral. E a pessoa vai e se sente julgada. E como Josué se sente com vestes sujas, com turbante sujo, e para a obra por 12 anos. E ela começa a sangrar, perder vida, e começa a se condenar, e não tem mais fé direito, e se condena. E o diabo vai oprimindo e fala, tu não tem jeito, tu não vais conseguir vencer essa tentação. E o jovem acaba se entregando totalmente à tentação e adultera e se prostitui. Porque não conhece o poder do sangue do Salvador dele. Segundo jovem da Livre em Jesus, que aprendeu que Jesus morreu pelos pecados passados, presentes e futuros, pois ele entrou uma vez só no Santo dos Santos e foi crucificado uma vez e veio tirar o pecado do mundo. Amém? Se Adão, com a sua desobediência, levou todo mundo a ter uma vida de pecado, Jesus, com a sua obediência, levou todo mundo a ter uma vida nova, que ninguém pode tirar da mão dele. Esse jovem acorda, ora também, lê a Bíblia e sai de casa. Passa pelo mesmo lugar do outro, e vê aquele outdoor que ele não tinha visto ontem, e ele olha uma vez, e ele olha a segunda, porque é curioso, e ele fala, Senhor, eu não devia ter olhado a segunda vez. Desculpa, mas Senhor, eu sei de uma coisa, por esse pecado, o teu filho já morreu, o sangue já foi derramado, Senhor, nada nos separa, a tua bondade e a tua glória, Senhor, eu sei que eu já estou perdoado, vou seguir o meu caminho, sei que a minha veste está limpa, o meu turbante está limpo, eu nem quero mais pensar nisso. Já vi, a mulher realmente não era feia, era bonita. Senhor, obrigado que o Senhor tem umas filhas aí, e umas criaturas impressionantemente lindas. Mas eu estou esperando para minha mulher, eu já tenho a minha mulher, e segue o seu caminho, dando glória a Deus, e não vai para pior, não vai para prostituição. Segue em frente, amém? O pecado não terá domínio sobre vós, livrando-vos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes do dia. Jesus não quer uma igreja que viva pesada, cansada. É pecado, não é pecado, condenação, acusação. Meu irmão, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu creio de todo o meu coração que a igreja está vivendo essa revelação, e você está recebendo isso por quê? Isso, mas se agora o pessoal começar a crer que Jesus perdoa os meus pecados que eu cometi no pecado no passado, se eu vier a cometer alguma coisa agora, já está perdoado. E o que eu vier a fazer de agora em diante, Jesus já me perdoou. O que vai significar isso? Vamos lá. Quando aquela mulher pegou, chorando, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, pegou o seu perfume depois de lavar os pés de Jesus, colocou o perfume sobre os pés dele e começou a enxugar com o seu cabelo. Simão, o fariseu que estava recebendo Jesus, falou no seu coração, e Jesus teve discernimento de espírito e palavra de sabedoria. E falou assim, Simão, quando eu entrei aqui, não me desse água para lavar os pés, não me desse um ósculo. Essa mulher
lavou meus pés com as suas lágrimas e não para de beijar os meus pés. Simão, tinham 2 homens. Um devia 50 denários e outro 50.000 denários. Os 2 foram perdoados. Qual agradeceu mais, amou mais? O perdoador. O que devia 50.000. Exatamente. Simão, essa mulher tinha muitos pecados e ela sabe que foram perdoados. Quem muito perdoa, a quem muito é perdoado, muito amará. Esse é o segredo. É a arma, a fórmula de Deus, desde a criação, que o homem creia no amor dele, que o perdão dele, já que um pecador é pecador pela vida toda, um salvo é salvo pela vida toda. Justiça. Amém? Justiça, tem que ser justo. Um cara nasce pecador, morre pecador, pecou a vida inteira porque não conheceu Jesus, nasce e morre pecador. Uma pessoa que nasce de novo, o Senhor toma conta dele e ninguém tira da mão dele. Amém? E agora, se eu estiver diante de uma situação onde o pecado se apresenta para mim como uma tentação, e se eu me envolver, eu vou fazer a tentação virar pecado, o Espírito Santo me fala, você sabe que quem está debaixo da graça, o pecado não terá domínio. Se você já morreu para o pecado, você não terá mais, você será vítima dele. Você sabe que se você cometer aquele pecado, ele já está perdoado. A quem muito foi perdoado, muito amará. Você não consegue cometer aquele pecado. Não consegue. É muito amor. É muita graça. É muita bondade. A glória de Deus é a sua bondade. Meu irmão, é a arma de Deus. Há uns 15 anos atrás, um pastor amigo meu, ele falou assim, ó, a internet nos Estados Unidos está bombando, mas em 80 e pouco, quando a internet começou a bombar, e depois ela chegou no Brasil, mas nos Estados Unidos ela bombou, explodiu lá e foi para o resto do mundo. Eles disseram que quando a internet começou a decolar, imediatamente o diabo colocou na rede pornografia. Imediatamente ele entrou com a pornografia, e depois com a pornografia gratuita. E aquele pastor me falou assim, ó, está destruindo a igreja americana. Os americanos estão se viciando em pornografia, e o coração deles está cheio de acusação, e há problemaço. A pornografia na internet está matando gente espiritualmente, emocionalmente, destruindo o casamento, destruindo adolescentes, jovens, homens, mulheres. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado está abundando na internet, está abundando no cinema, está abundando no carnaval aqui, a 100 metros aqui, o pecado está abundando. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus está levantando do norte ao sul, do leste ao oeste desse planeta, homens sem nenhum medo, sem nenhuma covardia, pregando a palavra, dizendo, os teus pecados já foram perdoados, os passados, os do presente, os do futuro. Jesus morreu de uma vez por todas e tirou o pecado dessa terra num só dia. Todos os teus pecados já foram perdoados, amém? Se você era um pecador a vida inteira. Agora você é salvo a vida inteira. Jesus já te perdoou. Ele te amou tanto que já perdoou aquilo que você ainda não fez, mas você pode vir a fazer. Se fizer, ele já te perdoou. Isso é amor, amém? Sabendo disso, quando uma pessoa coloca a sua mão no mouse, olha para a sua tela, acessa o Google e começa a teclar um nome que ele sabe que vai cair num site de pornografia gratuito, o Espírito Santo fala, o pecado que tu vais cometer já foi perdoado. Jesus já levou esse pecado, já pagou o preço, ele já morreu por esse pecado. Você vai querer cometer? As pessoas estão dando testemunho que depois que descobriram essa realidade, não conseguem mais acessar. Eles sentem o amor de Deus. Jesus já morreu por esse pecado que eu vou cometer. Ele vai me deixar cometer. Ele já me perdoou. Ele não vai me julgar, não vai me condenar. Eu não tenho coragem de fazer. Antes disso, não sabendo, é mais um pecado, mais um perdão. Dá nada. Acessava, via, e depois pedia perdão, e com o passar do tempo nem pedia mais perdão. O coração já estava endurecido. Acessava e aquilo fazia parte da sua vida, e a sua vida ia sendo destruída, corroendo, como uma ferrugem corroendo a alma. Aquele pecado ia... Na real, o pecado já havia sido perdoado, pois a palavra não muda tanto para quem sabe, para quem não sabe. Mas a pessoa se sentia condenada, a pessoa se sentia a consequência do pecado.
essa mensagem veio como que uma resposta de Deus, não da maneira que o diabo esperava. Pregadores no púlpito dizendo, não o veja, não veja, não veja pornografia. E as pessoas iam para casa e viam. E as pessoas ainda vão para casa e veem. Porque a palavra de Deus fala que quando uma pessoa fala não faça, ela faz. Se eu disser para você não faça, você vai fazer. Quando disseram, então nos deu os 10 mandamentos e nós somos capazes de cumprir. Não farás para ti imagem de escultura ou coisa semelhante. Moisés desceu do monte e eles fizeram um bezerro de ouro. Quando alguém fala para você não faça, se você pega o teu filho e fala não faça, ele vai fazer. O ser humano é assim. Não faça, ele faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a primeira carta, recebeu uma informação. Apóstolo Paulo, os coríntios estão entrando nos templos de prostituição, de deuses estranhos, estão se prostituindo com as prostitutas cultuais do templo. O apóstolo Paulo dá um jeito nessa nojeira, dá um jeito nessa bagaça. A gente já, vou pegar o meu 38, vai lá. Ou vocês param com isso, não vai lá. O apóstolo Paulo falou, não adianta. Se eu disser não vai, eles vão continuar indo. O apóstolo Paulo falou, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que Deus habita em vocês? Meu irmão, não diga para uma criança, não faça. Diga assim, querido, você não precisa disso. Um homem adúltero que vier pedir um aconselhamento para mim, se eu disser para ele, não adultera mais. Não, tudo bem, bispo. Pode deixar, deixa comigo. Ele vai sair da igreja e vai na Sexy, na Bocarra, vai nesses lugares aí que você conhece, que são lugares que denigrem o nome da nossa cidade, que tem outdoors por aí. Quando você diz não faça, há algo dentro do ser humano que se levanta. Não façam imagem de escultura. Fizeram o bezerro de ouro. Adão e Eva, não comam do fruto do entendimento do bem e do mal. Comeram. É falar não faça, o homem faz. Apóstolo Paulo, faça com que eles não se prostituam mais. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Deus vai te revelar quem você é. Eu não vou te dizer assim, não veja pornografia na internet. O Espírito Santo vai te dizer, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Os teus olhos são bons. Olha para a tua esposa e sacia-te com ela. Não estejas olhando para a estranha. O Espírito Santo vai trazer a palavra. Nunca vai te dizer não faça porque você vai fazer. Então, meu irmão, é o amor de Deus que nos constrange. Josué, as tuas vestes são limpas. O renovo virá. Peraí, bispo, você está dizendo então que Deus agora está precisando de óculos? Deus agora, vai ver. Jesus é jovem, mas vocês sabem Deus. Será, Eu falo, livre em Jesus, onde é que é mesmo? Estou ouvindo o som, mas não consigo mais ver. Os olhos de Deus estão perfeitos, amém? Os olhos de Deus estão perfeitos sobre toda a terra. Ele continua vendo tudo que você faz de errado. Ele continua vendo que tudo o que se faz de errado. Mas Ele olha para mim e para você. E no meio, e entre eu e você, Ele vê Jesus, amém? Ele vê Jesus, então Ele vê o perdão dos teus pecados perfeito, o sacrifício único, e o Espírito Santo te guia a toda a verdade, o Paracleto, o Auxiliador. Ele te fala, Jesus te ama, Jesus já morreu pelos teus pecados. Meu irmão, o diabo queria que a igreja atuasse de uma maneira legalista, lei, não faça isso, não corte, não entre, não ande. E o Espírito Santo agora, Ele vai falar ao nosso coração e virá uma santidade como fruto, não uma santidade imposta que ninguém consegue cumprir, mas uma santidade lá de dentro. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, mansidão, amor. Então aquele homem que adulterava, ele vai ter domínio próprio para não adulterar e vai se reapaixonar pela sua mulher. E o vinho novo vai voltar para o casamento, e o vinho novo vai ser intoxicante, e ele vai ter uma vida sentimental, amorosa, íntima com a sua mulher, de uma maneira que vai deixá-lo intoxicado, e ele nunca vai querer mais provar o vinho velho, porque ele sabe que vinho novo é melhor. Mas não vai dizer, não faça. O Senhor vai mostrar para você que é muito melhor ser fiel, é muito melhor ser santo, é muito melhor ter amor, domínio próprio, paz, mansidão, benignidade. O Senhor vai te ensinar da maneira dele. Ele vai tirar o pecado dessa terra, tirou
purificou num dia e vai te botar vestes limpas e turbante limpo, e você vai pensar nas coisas que são do alto e vai meditar como Deus me ama, largura, profundidade, altura, e desse amor maravilhoso, e ser tomado pela plenitude de Deus em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, querido, querida, fecha os teus olhos, nosso tempo está esgotado. Aleluia, glória a Deus. Pai Celestial, o ministério da graça é o ministério da justiça e é o ministério do Teu Espírito. Que aquilo que as palavras não puderam fazer, o Teu Espírito continue realizando e revelando a esse povo querido e amado, o quanto o Senhor os ama, o quão grande é o Teu perdão, o quão alto foi o preço pago por cada um deles na cruz do Calvário, para perdoar toda a vida deles, Senhor. A vida deles agora é nova, e nessa nova vida ninguém poderá tirá-los da Tua mão e da mão do Pai. Que eles se sintam amados, que eles se sintam protegidos, que eles sintam, Senhor, a graça superabundante sobre a vida deles, que eles recebam a revelação do Teu Espírito, trazendo a Tua palavra, revelada ao coração deles, de que o Teu sacrifício no Calvário foi tão radical, foi tão poderoso, que tirou o pecado dessa terra num só dia, de todos aqueles que Te aceitam como Senhor e Salvador, ontem, hoje e para sempre. O Teu perdão reina, o Teu amor cobre multidão de pecados, para que nós sintamos a grandeza desse amor, a grandeza desse perdão, e Te amemos mais, e Te desejemos mais, e o pecado perca, Senhor, a atração na nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas quando somos imperfeitos, a Tua perfeição nos cobre. E no futuro, Senhor, quando a tentação se apresentar a nós, a revelação do Teu amor virá sobre nós, a graça abundante vai vir, e aquele que está sob a graça, o pecado não terá domínio. É a Tua estratégia, é a Tua fórmula, é a Tua maneira, e nós queremos entendê-la plenamente. Nós queremos a revelação no nosso coração, para vivermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e sermos livres, meu Pai, do peso, da acusação, e livres do pecado, para corrermos com perseverança a carreira que Tu tens proposto para nós, para não ficarmos mais perdendo tempo, meu Pai, perdendo tempo com o pecado, perdendo alegria, achando que somos condenados ou não fomos perdoados. Que nós saibamos que o Teu perdão é maravilhoso, e que nenhuma acusação ou condenação há contra nós, para que possamos livres e leves corrermos a carreira com perseverança, fazendo a Tua obra, pregando o Teu Evangelho, pregando o Teu amor, vendo os enfermos sendo curados, os endemoniados libertos, o Espírito Santo batizando, as línguas, Senhor, fluindo na vida daqueles que ainda não falam em línguas. Oh Deus, aleluia, Senhor.